Oi. No, it's recording first. Hello, everybody. Good evening. It's a really pleasure to receive you here. É realmente um grande prazer recebê-los aqui no nosso 10.0. Oh my God, Missa Cadu, você vai virar mestrando em Job Interview, hein? Por favor, cada job interview a gente quer melhor, viu, Teacher Cadu? Com novidades, com atualizações, viu? Porque, ó, tô vendo aqui Francisco que tá aqui a second time, segunda vez. E, gente, treinar para um job interview é isso mesmo. É você treinar repetidamente até você ficar craque. Lembrando que só estudar para o job interview, né, gente, não faz milagre. Você tem que estar fazendo assim como o Felipe, assim como o Everson, assim como Tá escrito Karine a e tá gente, escrito Gabriela. Ercílio, tá, gente, só lá, ó, Ercílio tem que estar estudando inglês também, porque um complementa o outro. Então, gente, vou me apresentar aqui, ó, I am Teacher Vivi. Então, gente, apaixonada aqui com essa escola, dessa escola na raça, viu? Dessa escola aqui na raça. Vai pondo no mute aí, pessoal. Teacher, vai pondo o pessoal no mute aí também. Põe no mute aí, turminha, para outros sons não interferirem aqui na nossa conversa, porque a gente sabe, né, gente, que na casa da gente tem barulho mesmo, isso é natural, né? Mas eu, gente, criei essa escola aqui na raça, graças a Deus, eu posso compartilhar ela hoje com vocês. É, e aí, desde 2018, eu venho participando do processo da PI Brasil, né? Conheço já o Rafael há anos, né, gente? Bem antes desse sonho virar uma realidade. E a gente está aqui para fazer a diferença na vida de vocês. Por quê? Por que que a gente faz parte desse sonho de vocês? Porque a gente recebe muitos currículos ótimos, profissionais excelentes, mas muitos não falam inglês. E você acha que é só por causa disso que você não vai aproveitar essa oportunidade? Claro que não. Porque ó, eu, Teacher Cadu, tem a Teacher Maria que segura ali do outro lado. Nós pegamos, tem a Teacher Letícia também, não posso esquecer. Nós pegamos na sua mão para você ter sucesso em cada etapa do processo. Primeiro, inglês geral. Segundo, e constante, job interview, que ó, eu entrego de olho fechado aqui para a mão do Teacher Cadu, que sempre recebe feedbacks maravilhosos durante e depois do curso e depois que a pessoa é entrevistada. As pessoas sempre comentam conosco, Vivi, nossa, foi ótimo. Como que eu fui muito mais seguro na segunda entrevista, eu fui na primeira, eu me senti tão deslocado, tão perdido, e na segunda, o rapaz perguntava e eu, opa, respondia. Então, é para isso que serve o job interview. Por quê, gente? Pensa você chegando lá na frente da oportunidade da sua vida, e aí você é perguntado aquela pergunta, o seu cérebro ele vai fritar para dar uma melhor resposta. E muitas das vezes não vai ser a sua melhor resposta. Então, quando você faz um curso de preparatório para entrevista, você mais ou menos ali, a gente vai passar com vocês, quantas perguntas, de cada uma 50? Quantas perguntas dão mais ou menos? Nessa versão vai ter um pouco mais de 50, porque a gente está adicionando aquelas novas também que foram mandadas, né? Da última entrevista, né? Porque vocês Isso. são parceirinhos da gente aqui, ó. Vocês vão lá e traçam. Te Vivi foi perguntado isso aqui também. Aí a gente vai, o quê? Vai atualizando o curso. Então, um pouco mais de 50 perguntas. Então, assim, ó, você vai ser perguntado 50 perguntas lá? Não, né, gente? É muito tempo, 50 perguntas. Mas você vai estar preparado para responder 50 perguntas ou mais.
Então, quando você ouvir, você fala, nossa, essa aí eu já sei. E outra coisa que acontece muito, a pessoa, ela chega lá e é perguntada assim, tell me a difficult situation you've been through in your job and how you overcome it. Então, ali está querendo saber uma situação difícil que você passou no seu trabalho e como você superou. Essa pergunta pega um monte de gente. Que a pessoa fica assim, meu Deus, nossa, eu não pensei em nada. É igual você perguntar para mim, Vivi, me conta uma situação engraçada da sua vida profissional. Gente, eu tenho milhares de histórias, mas se eu responder agora para você, eu acho que eu não lembro de nenhum. Eu só tenho um caso que eu falei assim, nossa, quando me perguntarem isso, é essa a resposta que eu vou dar. Só tem um caso aqui que eu lembro, mas são diversas. E aí, seu cérebro fritou. Não vai funcionar naquela hora, não. Você já está com o coração na boca, já está com a garganta seca, não vai rolar. Agora, fazendo o curso de job interview, você fala assim, não, essa aí eu já vou responder. Quando aconteceu? Quem estava na situação? O problema que aconteceu e como você lidou com o problema. Então, você já vai ter um cronograma a seguir. E no curso, você vai ter a oportunidade de pesquisar as palavras, colocar essa resposta, vamos dizer assim, organizar suas ideias e depois treinar para responder. Você tem que ser um robozinho. Tipo assim, não, porque se eles percebem que você tá igual um robozinho, tipo assim, você decorou aquela resposta, eles vão começar a perguntar coisas que não tem nada a ver com entrevista, até mesmo para ver seu nível de inglês. Olha para você ver uma situação que eu estava que eu faço, o que que eu faço, né, na PEI Brasil, gente? Eu faço a avaliação do inglês de vocês. Por quê? Tem cabimento eu colocar alguém na frente dos canadenses que não fala inglês? Nós não vamos perder um grande tempo ali? Eu não vou constranger o meu candidato nesse momento? Para que que eu vou expor ele a isso? Não vamos fazer isso com você. Por isso que eu falo, gente, vem estudar comigo, que eu vou pegar na sua mão para a gente chegar lá bem. Então, a gente não pode indicar pessoas que não estão com inglês legal. Por quê? Porque nós vamos constranger você, o entrevistador. Nós vamos tirar a oportunidade de alguém que está um pouquinho melhor no inglês que você, que poderia estar ali e não teve tempo para ser entrevistado. Então, é por isso que vocês passam por mim, quando você manda o currículo para a PI Brasil, o Marcelo faz a seleção do seu currículo. Quando o seu currículo chega na minha mão, é porque passou pelo crivo dele e ele acredita que você tem potencial para a vaga. Aí eu faço a filtragem do inglês. Normalmente a gente tem duas etapas aqui, ó. Uma de 0 até 3,9, que são pessoas que ainda precisam melhorar mais o poder do inglês ali, mas elas conseguem, às vezes, responder da vida pessoal e conseguem assim, responder bem na superficialidade a vida profissional. Só que só isso não é o suficiente. E a segunda etapa é quando a pessoa ela tira 4. É de 4 a 6, mas eu sempre dou 4, gente, porque 4 é uma nota segura. E eu prefiro que você surpreenda eles com o seu inglês do que eu dar um 5 ou um 6 e você ficar nervoso e seu nível ser 4. Porque quando chega, eu indico a pessoa com a nota 4, CLB 4, fala assim, ó, esse rapaz ou essa moça tem condição de falar inglês. Se você tira menos com eles, no crivo deles, eles vêm na gente e falam, mas por que você passou essa pessoa para conversar comigo? Ela ficou nervosa, não conseguiu inglês. Então, é por isso que vocês têm que treinar para vocês chegarem lá, ó, e arrasarem. Bom, aí eu passo vocês de volta na planilha para o Marcelo. Então, quando você tem 4, você entra no radar. O que que é entrar no radar? Estou explicando, já aproveitando, explicando como funciona o processo, tá, gente? Entrar no radar é o seguinte: mas vamos supor que a gente então aprovou 30 pessoas com CLB 4. Essas pessoas conseguem falar da vida profissional e conseguem falar
também da vida pessoal bem tranquilos, sem muito gaguejar, sabendo o vocabulário, que o Teacher Cadu já vou apresentar ele, gente. Eu estou aproveitando, fazendo esse começo. E ele vai mostrar para vocês o que que a gente vai ver durante esse curso, tá? Mas aí você consegue trazer substância ali, ó, para sua resposta, dar uma resposta boa, né? Uma resposta de qualidade. Olha, você vê, eu sempre pergunto para os candidatos assim, o que que você faz aí no seu dia a dia da empresa? Aí eles falam assim, eu conserto máquina. Que bom, né, que você conserta a máquina, mas tipo assim, que problema que você conserta? Tá vendo a diferença? Eu troco o óleo, eu troco a correia, eu faço o ajuste, eu lubrifico. Isso foi uma resposta de qualidade. Mas a maioria só chega e fala o geral. Tem como a pessoa contratar alguém sem saber um pouquinho a fundo o que ela faz? Não. Então, no curso você vai aprender a dar uma resposta de qualidade. Te fez uma pergunta, ó, você já dá uma resposta de qualidade ali. Então, esse é o nosso papel de hoje. Aí, gente, passou lá para o Marcelo, ele vai encaminhar o seu currículo lá para os canadenses e ele vai escolher. O seu currículo chega para eles já sabem que você passou por mim, que você fala inglês. Aí eles vão escolher você pela sua experiência profissional. Mas, ó, tem um detalhe. Você participa uma vez e não é escolhido, fica tranquilo, é porque às vezes o número de vagas já foi preenchido. E nós vamos apresentar você de novo, tá bom? Então, nós vamos apresentar você de novo. Então, fique calmo. E outra coisa que eu queria muito falar com vocês: sejam pacientes e persistentes, gente. Isso é um processo maravilhoso. Ele é bom. E por ser bom, não vai ser fácil, tá? Vou falar dois casos bem rapidinho, o como já aconteceu aqui na nossa escola, que a gente acompanhou de mais de perto. Já teve um rapaz que ele estava melhorando o inglês dele, ele passou por 5 entrevistas, gente. Só na última que ele recebeu sim, na quinta. Imagina se ele fosse dodói. Ai, não fui bem, então também não vou participar mais. Ou estaria aqui no Brasil até hoje. Então ele falou assim: tá bom, ganhei não, beleza, vou continuar estudando, vou estudar até eu ganhar um sim. E foi lá e ganhou o sim na quinta vez. Um outro caso, esse era o nosso aluno. Ano passado todinho ele tentou ser entrevistado e nunca que ele era selecionado. Olha, foram várias entrevistas no ano passado. Todas as vezes ele vinha fazer a pré-entrevista comigo, chegava lá, não era selecionado. Mas esse ano foi o ano dele. Tanto é que eles queriam levar ele dentro do avião. Assim, se eu pudesse, eu carregava você junto comigo na mão. Tá vendo? Olha só para você ver. Se ele fosse, ah, participaram, me escolheram. Não teria tido essa oportunidade, não teria sido escolhido e não teria ganhado encantamento dos entrevistadores. Então, tá vendo que a persistência, a paciência, elas têm que andar junto com a gente, de mão juntas. Bom, acho que eu já falei demais, né? Já trouxe assim, algumas experiências, já falei também um pouco do processo da PI Brasil. Agora eu quero chamar aqui na tela o nosso teacher Cadu, que vai fazer essa mágica acontecer, viu, teacher? Tive que dar essa introdução do como funciona um pouco o processo. E aí eu gostaria, teacher, que você deixa eu te colocar grandão aqui para mim, teacher. Aí eu quero que você agora te explique para o pessoal como que vai ser passo a passo do nosso curso. O que que eles vão ter acesso no nosso curso? Como que seria isso? Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? É, como a Teacher Vivi já disse, eu sou o Teacher Cadu, responsável aí por acompanhar vocês durante esse processo. E bom, essa versão do curso agora vão ter algumas novidades. Para quem já participou dos anteriores, né, sabe que a gente sempre traz alguma coisa nova em cada versão aqui do curso.
primeiro, teremos mais perguntas dessa vez, como eu tinha dito no início, a gente tinha por volta de 50, agora vão ser um pouco mais, né? Que à medida que o pessoal vai participando da entrevista, a gente vai selecionando ali as perguntas que são mais recentes, mais frequentes, né? Então teremos um pouco mais de perguntas. Dessa vez, quem acompanhou aí o último, que foi o Express, viu lá que teve um dos alunos, né, que fez um portfólio excelente para poder levar, e aquilo foi um divisor de águas, né? Então, dessa vez também teremos aí um tutorial para portfólio. Vai fazer parte, tá, do material do curso, então todo mundo tem que fazer, tá? Tem que participar. É, Outra novidade que vamos ter são os áudios, né? Antes a gente tinha as perguntas somente e o jeito de você acessar, né, a parte falada dessas perguntas era assistindo às aulas gravadas. Dessa vez não, dessa vez vocês também vão ter acesso aos áudios para se adaptarem com o listening, né? Entender a pergunta, a forma a forma de áudio, porque é bem complicado você só saber ler, né? Não tem, na sua entrevista você vai ter que ouvir a pergunta e entender ela. Então vamos ter as variações de perguntas também. E o material do Express, que foi feito mais para auxiliar o pessoal que não fala inglês ainda, ele vai estar embutido nas apostilas de vocês. Então, para quem tiver um pouco mais de dificuldade, já vai ser uma ajuda a mais que a gente vai ter disponível aí. Sem contar que essa versão do curso também, como a última, vai ter uma apostila para cada profissão com vocabulários. Então, a gente vai passar por todo esse processo aí, analisando os vocabulários, analisando as perguntas e também algumas estruturas de inglês para quem não entende. E com a novidade das dicas para criação do portfólio. O portfólio, gente, ele é como se fosse a sua apresentação. É para você chegar lá e dar na mão deles? Não. Para você chegar, cumprimentar com um sorriso, né? Sempre, ó, levando consigo simpatia, humildade. Eles adoram isso na gente. Quando a gente sorri, quando a gente, né, mostra humildade para eles. Então, sem, ó, sem apnôs, tá? Sem soberba. Aí você vai falar assim, eles vão te perguntar, não, tell me, né, about your job experience. Aí você vai, aí é o momento de pegar o portfólio e falar assim, oh, I have my portfolio here, can I show you? Posso mostrar? Aí, no caso, enquanto você estiver falando, você vai apontando para, eu conserto máquina, tá? Eu lubrifico, apontou ali para o lubrificar. Aí você aponta para a imagem e fala aquilo ali, entendeu? Ó, sem ler, sem nada. Você está olhando olho no olho, apontando e descrevendo o que que é, porque aí vai ficar bem visual. Eles vão olhar para a foto e vão imaginar ali você falando e eles vendo, olha que legal, ele sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, né? Principalmente para quem é mecânico, né? Tem que colocar, gente, que vocês trocam a correia, o conveyor belt, né? Que eu não faço ideia como que seja na parte industrial, né, gente? Que eu nunca entrei assim numa indústria, mas eu sei que eu imagino igual a do carro, né? Que é uma correia aí que passa para os negócios. Quem é mecânica aí vai saber melhor. Então, mas eu sei que chama conveyor belt, que é aquela correia ali que faz as máquinas funcionarem. Isso aí acontece demais para quem é mecânico. Nem para quem é motorista, gente. Coloca ali o checklist que você faz, tira a foto ali do caminhão, dos brake lights, do tire, que é o brake lights são as luzinhas, o tire é o pneu, né? O óleo, check the level of oil, mostra ali a varetinha. Então, assim, para quem é motorista, segurança em primeiro lugar, né? Coloca uma foto você com o cinto de segurança, né? I fasten my seat belt. Quem é operador, colocar aí os earplugs, o helmet.
e aí você vai colocar a imagem lá da garra pegando a árvore, o que mais que você faz, né? I pile the logs, né? Eu empilho as madeirinhas. Então, cada profissão vai ter as suas exigências e suas rotinas. Então, parte de hoje, o que você pode fazer? Vai tirando a foto. Só que o método que o Teacher Cadu falou que vai usar vai ser bem legal, que ele falou que vai pegar assim, por partes. Ele vai construir isso por partes com vocês para não ficar muita coisa. E nós temos 20 aulas, né? São 4 semanas de curso. Então, são 4 semanas juntos aí. A gente ainda não tem noção de quando será a entrevista aqui no Brasil. Mas eu estou pensando, né, ó, se for mais ou menos entre o começo ali, vai estar bem na última semana do nosso curso, então vai dar tempo. Na parte de TI, ó, tem alguém me perguntando aqui sobre o TI, né? O TI, gente, ele é o seguinte, deixa eu colocar o PIN em mim aqui. Que a parte de TI, vamos ver. A JDR, uma empresa de mais, né, que é o nosso foco. Esse curso, gente, só, peraí que meu pensamento vai atropelando, mas tudo bem. Esse curso serve para qualquer empresa, porque a base é a mesma, as perguntas basicamente servem para as mesmas. Mas o nosso foco aqui é na JD Earth, que é uma das maiores empresas canadenses, correto? Correto. Com mais de 140 anos de idade e uma família aí de colaboradores de mais de 20 mil funcionários. Ótimo. Foi no mudo. Essa Peraí, só um Peraí, minuto. gente. Eu não consigo falar junto com a pessoa. Então, todo mundo mute aí, gente, que a gente sabe que barulho vem na hora que a gente menos espera. Pronto, foi. Ótimo, vou continuar. Thank you. Então, tá. Quando uma empresa de 20 mil funcionários, eles têm 40 divisões de trabalho. Então, eles fazem de papel, a batata congelada, a casa, a navio. Então, pensa no ecossistema dessa empresa, é gigantesco. Nós temos, então, 40 divisões no total. Apenas 5 divisões vêm para o Brasil com a PI Brasil, que é a recrutadora oficial de brasileiros no mundo todo. O brasileiro pode estar em qualquer país que ele pode se candidatar. E todas as pessoas da América Latina, chileno, paraguaio, uruguai, tá? Esse ano, agora, nós ganhamos toda a região da América Latina, tá? Para ser entrevistado. Quem você tem que se cadastrar na PEI Brasil para que a PEI Brasil apresente o seu currículo para eles, porque a PEI Brasil é recrutadora oficial aqui da América Latina e de brasileiros. Então tá, entendi, Vivi. Então, apenas 5 divisões fazem parte dessa exclusividade, que é a divisão do Woodland, que são basicamente os truck drivers, são os caminhoneiros, operadores de harvester e forward, que é o pessoal que corta e que pega madeirinha. Agora, a partir desse ano, entrou com tudo os mechanics, que são os mecânicos industriais, tá? E quem mais? São Mechanic? operadores de harvester, truck driver, mechanic, Production line assim também tem como eu poderia bastante. estar production line também vem com tudo, production line. Agora, você viu que são 4 divisões, são 5 divisões a nossa? Então, nós temos mais 35 divisões que ainda são nossas, mas um dia a gente vai chegar, vamos comendo pelas beiradas, um dia a gente chega lá. Aí tem a de TI. A de TI veio uma vez o ano passado. Então, essas outras divisões, às vezes, acabam pegando carona aqui na divisão que sempre vem. Porque vocês chegam lá no Canadá, vocês sempre fazem um excelente trabalho. Quando eu falo vocês, somos nós brasileiros.
A gente chega lá bonito, cumpre o horário legal, né? E isso faz com que eles continuem voltando para recrutar a gente, tá, gente? Então, quem vai tem que, ó, permanecer o filme bonitinho lá para continuar a oportunidade para quem está saindo aqui. E aí eles viram e falam assim: ó, você já foi lá no Brasil? Lá tem tanta gente bacana, sou tanta gente profissional, você tem que ver as pessoas que eu entrevisto lá. Aí eles vem pessoal de TI de vez em quando, já teve até contador, já teve cozinheiro. Então, cada vez mais que vocês aprendem inglês e chegam Cara, falou melhor pagode? preparados na entrevista, Falou em eles pagode? falam com. Põe no mute aí, gente. Falou Eles em falam pagamento? com outras pessoas, com outras divisões lá. Então, isso vai só favorecendo e o quê? Ó, expandindo, né? Por exemplo, o ano passado começou o Production Line, esse ano começou o Mechanics. Pensa daqui para frente, só vai crescer. E aí tem gente que pergunta assim, gente, ô Vivi, mas até quando que eu posso aprender inglês para poder ir trabalhar para eles? Ó, nós temos um limitador que chama idade, que é até 55. Então, não fica deixando para depois o que você pode fazer agora, não. Outra coisa, fora a idade, eles sempre vão estar contratando. Então, por exemplo, toda vez chega aqui 20, 30, 40 vagas, 20, 30, 40 vagas. Às vezes eles não conseguem todas essas pessoas. Às vezes eles conseguem conhecer essas pessoas, mas nem todos preenchem a vaga. Muito por conta do inglês. Eles são muito exigentes com o inglês. E não adianta querer virar para mim e falar assim: ai, se eles precisam tanto, por que que eles não levam a gente sem falar inglês? Oi, por favor, por que que você não aprende inglês então para isso? Tem que ficar com esse discurso. Por quê? Gente, vocês estão indo para ajudar ou para dar trabalho? Como assim? Uai, você está lá trabalhando. Aí você precisa de um tradutor do seu lado ali, porque você não vai saber o nome das ferramentas, você não vai saber entender o problema, você não vai saber entender um pedido, uma demanda. Então, vocês estão indo para ajudar para dar trabalho, gente. Não, tem cabimento ficar. Aí você fala, não, mas chama o Zezinho do setor, não sei o que, ele vai me entender, ele fala bem inglês. Aí você tira o Zezinho do trabalho dele para vir ser seu tradutor. Não é por aí, né, gente? Não é por aí. Então, se você tem interesse de ir, primeiro estude inglês. E é por isso que nós estamos aqui para fazer essa diferença para você. Muitos me perguntam, teacher, é obrigado a fazer inglês com vocês? Não, gente, você pode aprender sozinho, com quem vocês quiserem. Mas nós estamos aqui justamente para somar, torcer por você, porque a gente já está aqui há muito tempo. A gente sabe direitinho o que que você precisa aprender para que você chegue lá e detone, entendeu? E outra coisa, não adianta estudar um mês bem e faltar de aula 2 meses e nem fazer dever, não. Quem faz isso, ó, fica estudando 1, 2, 3 anos e não sai do lugar. Mas se você pegar firme do primeiro dia e só largar quando você chegar lá, aí você consegue. Normalmente, né, Titia Cadu, os nossos alunos começam ali do zero, fazem o primeiro livro e começam o segundo livro, mas normalmente antes deles acabarem o segundo livro, basicamente todo mundo já chegou no Canadá, Pois é, a gente tem porque as até o pessoas vão exemplo de um, Vivi, que foi cerca de um ano e meio estudando inglês, mas pegando bem firme, fazendo plano de estudos, tudo certinho, que vai para o Canadá esse ano, né? Que é o Evandro. muito, gente, uma turma inteira de 2022. Mas, ó, a diferença de quem foi e quem não foi, foi. Pegou firme todos os dias e só, assim, deu aquela descansada quando pegou o visto de trabalho. E mesmo quando você pegar o visto de trabalho, você vai continuar estudando, gente, porque você vai chegar lá, você vai ter uma realidade tão diferente que você tem que continuar estudando. Se você chegar lá e parar de estudar inglês e não desenvolver seu inglês, eles não vão ficar com você.
infelizmente, tá? Então, assim, chegou lá, falou assim: ah, já estou aqui mesmo, não preciso me esforçar em aprender inglês. Você vai voltar. Então, assim, é muito sério, por isso que toda hora eles falam, estuda inglês. Eles não levantam, né, gente, nenhuma bandeira, tipo assim, estuda inglês para viver, porque uma coisa é independente da outra, entendeu? Um não tem nada a ver com o outro. Nós estamos aqui, igual eu falei antes, para somar e pegar firme com vocês. Teacher, pode ir apresentando agora o curso? Eu sei que eu falo muito, pra gente, mas é meu jeitinho. Pode ir apresentando o curso que eu vou responder o pessoal no chat, Ok, tá? ok. Ah, inclusive, o Eduardo fez uma pergunta muito boa lá, ó. Se ele perguntou se vai ter testes de entrevista no final do curso. Sempre tem, tá? A gente tem por volta ali de 4, 5 dias no finalzinho aí para eu testar como que vocês estão indo, tá? Então a gente sempre tem, já respondendo ele de uma vez. Então, pessoal, hoje eu preparei para vocês já um início, né, para vocês já terem um gosto de como vai ser o curso. Esse início, essa apresentação de hoje, a gente vai trazer algumas dicas de como se apresentar na entrevista. Já o início da entrevista, tá? Só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela. Pessoal, o slide que eu estou usando aqui, ele vai ser liberado para vocês, tá? E também o PDF com a matéria que for utilizada aqui, já está pronto aqui, eu vou liberar assim que a gente terminar a aula. Mas o material completo, tá, pessoal? Só quem se candidatar no curso, tá? Vamos lá. Nossa, que lindeza! Ai, meu Deus, vergonha, teacher. Esse foi o depoimento. Gente, inclusive, esse aluno, se o teacher Cadu passar esse vídeo, esse aluno já está lá no Canadá, viu? Vai ter esse Chegou vídeo no final. discreto, achando que era golpe. O que mais acontece, tadinho? Gente, eu entendo quem acha golpe, eu nem fico julgando, não, porque o mundo tá tão difícil, né? Quando você vê alguém falando de verdade, você até desconfia. Mas ela é inclusive da nossa cidade aqui, de Betim, foi por um acaso, viu, gente? A gente se encontrou no processo. E aí eu conversei com ele, acalmei ele, falei mesmo de como funciona, igual eu falei para vocês. Ele foi fazendo curso de inglês, depois fez o job interview, depois fez o IELTS conosco, foi aprovado. Então a história dele está desde o ano passado e ele já chegou no Canadá já. Yes. E esse aluno, a gente vai passar o vídeo dele, o que ele falou sobre a gente aí. E tem alguns depoimentos também que o pessoal foi me mandando à medida das versões do curso, né? Eu não consegui colocar todos, senão ficaria enorme, mas eu selecionei alguns para mostrar para vocês também. Vamos lá, pessoal, os objetivos do curso. Conhecer mais sobre a empresa e suas vagas, que é um ponto crucial. Aqui no Brasil a gente não tem muito a cultura de conhecer a empresa antes de entrar nela, mas é uma coisa muito importante porque muitas vezes eles perguntam sobre a empresa. O que você sabe sobre a empresa? Por que você decidiu se candidatar para essa empresa, para essa vaga? Então, se você não tiver um conhecimento prévio sobre a empresa e a vaga, você não consegue responder esse tipo de pergunta. Então, já é o primeiro ponto que a gente vai pegar. Preparar um repertório de respostas para as possíveis perguntas. Detalhe, tá, pessoal? A gente não está criando aqui um roteirinho para decorar, tá? Não é para trabalhar com resposta decorada. Porque qual que é o problema, o perigo de uma resposta decorada? Se a pergunta mudar um pouquinho, eu não consigo responder mais. Se eu esquecer uma coisinha da minha resposta decorada, eu não consigo responder mais. Então a ideia aqui é você selecionar os tópicos de o que você quer falar em determinado assunto e já ter um norte. A partir disso aí, com o aprendizado de inglês, você consegue dar uma resposta satisfatória para qualquer pergunta que te fizer, tá? Então, a gente vai escrever nossas respostas, a gente vai planejá-las aqui e tudo mais, mas não é para fazer um roteirinho de resposta decorada, ok? Ampliar os conhecimentos sobre entrevistas em inglês. Então, aqui a gente vai dar algumas dicas também de como funciona. Tem algumas pequenas diferenças na entrevista em inglês e em português, que a gente é acostumado a fazer entrevista aqui no Brasil. Então, essas pequenas diferenças aí também vão ser sanadas. Preparação de cenário.
Isso aqui, pessoal, é muito bom para quem vai fazer aula online. A aula não, a entrevista online. Por quê? A entrevista online tem gente que às vezes esquece, tá tão preocupado em fazer bonito na fala, que esquece, às vezes, um quarto bagunçado atrás. Às vezes alguma coisa, algum local sujo, ou com gente passando o tempo inteiro. Coisas que chamam atenção, não para sua fala, entendeu? Então, isso aqui também vai ser muito importante, principalmente para quem for fazer entrevista online. Palavras e expressões úteis, de acordo com a vaga. Então, como eu disse, a gente tem uma apostila para cada profissão. As profissões que apareceram aí uma vez, duas só, mesmo elas também têm uma apostila, tá? Então, essas apostilas, cada uma delas vai ter ali algumas diferenças, que são as diferenças entre vagas mesmo. Porque o vocabulário que um mecânico precisa não será o mesmo vocabulário de um truck driver ou de um line production. Então, as listas de vocabulário são diferentes em cada apostila. Linguagem não verbal. Linguagem não verbal é uma coisa que muita gente não dá muita importância. Mas quando você transmite nervosismo, quando você transmite, quando sua linguagem corporal está negativa durante uma entrevista, isso pode te atrapalhar muito. A gente nunca pensa muito a respeito, mas acontece. Então a gente tem uma aula aqui, uma aula inteira que aborda a linguagem corporal e voice pitch, que é a entonação vocal. Mas a aula de hoje, como eu disse, é sobre a empresa e sobre como se apresentar. Tá? Então vamos lá. Fundada em 1882, a J.D. Irving Limitada tem operações no Canadá e nos Estados Unidos. São uma equipe de mais de 19 mil FTE, atualmente uma das maiores contratadoras de brasileiros no exterior, com unidades de negócio em. Pessoal, eu não vou focar muito aqui na unidade, nessas explicações das unidades de negócio, porque senão a gente vai ficar muito tempo nessa parte. A gente tem muita coisa interessante para ver hoje, tá? Então eu vou só ir falando aqui ela em inglês e em português o nome das áreas, tá? Agricultura, agriculture. A Irving trabalha com agricultura. Construção, construction. Produtos de consumo, consumer products. Energia hidroelétrica, hydroenergy. Alimentos, food. Produtos florestais, forestry products. Inclusive, é uma das áreas que chama bastante também, né, Vivi? Amam demais. Na nossa divisão, é a principal. São quem corta a árvore, quem carrega a árvore para o caminhão e quem principalmente leva esse material lá. Eu até brinquei outro dia no outro vídeo que eu lancei lá no YouTube, gente. Quem é truck driver, viu? Não vai ser estradas mortais, não. Ele vai dormir em casa todo dia. É só levar de um depósito para o outro, tá bom? Varejo e distribuição, retail and distribution. Construção naval, shipbuilding, para mim esse é um dos mais impressionantes. Shipbuilding. Muita gente, muitos alunos também já falaram, ó, professor, nem sabia que eles mexiam com shipbuilding. Então é desde a madeira até o navio, né? É muita coisa. Sim. Transporte e logística, transportation and logistics. Isso aqui já é a área onde chegam os caminhoneiros aí em força, em massa. E muito mais, and a lot more. Dê uma olhada no canal da empresa no YouTube. Então, aqui, esse QR Code, pessoal, vocês escaneando ele, vocês vão pro canal do YouTube da empresa. E eu indico, assim, o site é bom, mas o canal do YouTube tem muitos vídeos onde vocês podem aprender muitas coisas extras sobre a empresa. Inclusive, no último Job Interview, um dos alunos, na hora de montar uma pergunta, porque a gente também incentiva vocês a ter perguntas para fazer para o entrevistador, ele decidiu perguntar, ele era truck driver, e ele decidiu perguntar sobre um projeto que ele viu no YouTube. Ele viu esse projeto no YouTube, onde afirmava que a Irving auxiliava o motorista
a adquirir, enquanto ele estiver trabalhando para a empresa, adquirir seu próprio caminhão. Então, ele decidiu fazer essa pergunta, e foi uma pergunta muito boa. Mas por que que ele teve condições de criar uma pergunta muito boa? Porque ele estava aprendendo sobre a empresa, ele estava vendo os vídeos. E foi nos vídeos que ele descobriu sobre esse projeto. Então, eu recomendo muito a vocês sempre darem uma olhada lá no canal do YouTube da empresa também, que eles sempre lançam alguns vídeos lá muito interessantes. Esse QR Code aqui eu vou deixar para vocês lá depois, tá? Não precisa preocupar, não. Então vamos lá, vamos iniciar. Já vamos começar com as dicas aqui de como se apresentar. Talk about yourself. Talk about yourself, pessoal, significa fale sobre você. A primeira coisa com a qual devemos focar é em fazer uma boa apresentação. Lembre-se que uma boa primeira impressão é de grande importância. Como se preparar? Primeiro, say your name. Diga o seu nome. E aqui, enquanto eu vou passando aqui os slides, vão aparecendo algumas diquinhas de como fazer isso, tá, gente? Olha lá, ó. Primeiro, eu posso dizer I am e o meu nome. No meu caso, I am o Alisson. Todo mundo me chama de Cadu, mas o nome é o Alisson, tá, gente? Ou então, my name is e o seu nome. No meu caso, my name is Alisson. Então, tem essas duas formas de dizer meu nome. Say your age. Diga sua idade. I am mais a sua idade. Para quem já entende um pouco mais de inglês, vai pensar assim: por que I am? I am não é verbo to be, não é ser ou estar? Eu não falo que eu tenho a idade? Pois é, no inglês a gente fala que está a idade, a gente não fala que tem. Então, pessoal, nada de usar I have, tá? É I am. Então, no meu caso, I am 25 years old. Ou só I am 25. Entenderam? A gente não usa o verbo have, que é o verbo ter, para falar a idade em inglês. Say where you live. Diga onde você vive. Esse daqui é bem fácil, ó. Tem duas formas aqui principais. I am from, sua cidade e estado, ou I live in, e sua cidade e estado. Um detalhe, tá, pessoal? O I am from não é exatamente onde você mora, e sim de onde você é. E o I live in já está falando onde você mora de fato, ok? Tell about your education, only related stuff. Esse only related stuff é muito importante. Porque, olha lá, somente coisas relacionadas. Como assim, teacher, somente coisas relacionadas? Se você vai falar sobre sua educação, você está se candidatando para a linha de produção, eles precisam saber que você tem mestrado em engenharia? Não. Ah, eu estou me candidatando para truck driver, mas eu tenho um curso de garçom. Precisa falar? Não. Vocês vão falar o que tem a ver com a profissão de vocês. Claro que, por exemplo, o ensino médio completo é obrigatório, tá? Ô, Agora, teacher, só um minutinho. É que assim, realmente isso aí está correto, tá, gente? Só que tem um adendo no currículo, tá? No currículo de vocês, quando vocês fazem um currículo lá para a PI Brasil, eles sempre pedem, gente, isso é um pedido deles, que tem que ter no mínimo 10 anos de registro de trabalho ali. E aí, sabe quando você sai de um emprego, fica ali 6 meses sem trabalhar, ou trabalha de bico com alguma coisa? Até esse período que você não está registrado, eles querem saber como que você fez para se manter, tá bom? Então, no currículo, não é na resposta ali, no currículo tem que ter 10 anos sem intervalo sobre o que você fez, mesmo sendo registrado ou mesmo sendo sem registro. Só falando isso, teacher, mas quando eles estiverem perguntando sobre a entrevista, aí sim você vai falar, porque tem muita gente, olha só que boa deu essa deixa aí dessa coisa. Quando eu faço a entrevista, vamos supor que a pessoa ela trabalhou na linha de produção há 2 anos atrás, porque você tem que ter nos últimos 5 anos uma experiência mínima de 2 anos, mais ou menos, na profissão que você está se candidatando. Então, vamos supor que eu trabalhei na linha de produção até 2023 e agora 2024 eu estou no Uber. Aí, quando eu falo para a pessoa assim, me fala sobre sua experiência de trabalho. Aí a pessoa fica assim, agora
Agora, agora eu estou no Uber, aí começa a me falar de Uber. Não, gente, é da profissão que você se candidatou. Então, por exemplo, você vai falar sobre. Ah, eu me candidatei de linha de produção. Então, quando eu te perguntar sobre, me conte sobre o seu trabalho, como que é o seu dia de trabalho, você tem que falar referente à vaga que você se candidatou, mesmo que você não esteja trabalhando com aquilo ali naquele presente momento. Quando ele me fala, me conte sobre sua rotina de trabalho, ele está falando da rotina que interessa a ele, tá vendo? Só isso aí, teacher, keep going. Ok, very good. Então, pessoal, aí, como a Vivi já disse, né? Nós vamos tratar diferente, né? A entrevista e o currículo, tá? Não é para confundir os dois, não, viu, gente? Vamos lá. O próximo aqui também é Tell about your job experiences and career, que é o que a Vivi já estava falando. Também é only related stuff na entrevista. Você não vai ficar 15 minutos falando tudo que você já fez na sua vida na entrevista, tá? Você vai selecionar ali o que tem a ver, o que é relacionado com a área que você deseja ingressar, tá? Ah, teacher, eu tenho uma profissão que não é a mesma área, mas tem coisas da área. Se é alguma coisa que vai agregar, pode mencionar. O que eu falo é o que completamente destoa, tá? Tem coisas aí que não tem nada a ver. Então, para que eu vou falar, tá? Não precisa falar. Agora, para falar sobre education e experience, a gente precisa de algumas coisas mais elaboradas, que não são diquinhas pequenas igual as anteriores, tá? Então, a gente vai dar uma olhada nessas dicas. Antes, o ponto de atenção. Esse ponto de atenção aparece muito durante o curso. Lembre-se que, antes de tudo, é preciso agradecer a oportunidade e cumprimentar. Porque tem gente que já chega falando. Isso não pega bem, tá? Então, a gente sempre vai cumprimentar primeiro, falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá? Provavelmente, se for entrevista presencial, o entrevistador pode te perguntar quantos quilômetros você viajou para chegar até lá, como foi sua viagem, tá? Então não vai ser uma conversa robótica, tá, pessoal? É um diálogo mesmo. Então vocês têm que estar preparados para conversar. Então, como se preparar aqui, ó, cumprimentando. Primeiro, a gente tem o good morning, né? Que é quando a sua entrevista é de manhã. Good morning. Good afternoon é se sua entrevista for na parte da tarde. Agora a gente vai ter dois, o good evening e o good night, tá? Eles têm uma diferença que é good evening é boa noite para cumprimentar e good night é para se despedir, ok? Então a gente não chega na entrevista falando good night. Você chegou na entrevista falando good night, o entrevistador vai ficar assim, ué, ele já tá indo embora? Tá? Então a gente chega falando good evening, se a entrevista for à noite, e na hora de se despedir é good night. E o jeito de agradecer a oportunidade. Um jeito básico, né? Vocês podem fazer de outras formas também, mas o jeito básico que eu coloquei aqui é I would like to thank you all for the opportunity. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade. Deixa eu só dar uma olhada se a gente tem tempo de algumas pessoas tentarem. Beleza, a gente não vai ter tempo de vocês tentarem ao vivo, mas o que eu quero é que todo mundo mande lá depois a apresentação de vocês. Eu vou colocar o material no grupo, tá? Pode mandar no grupo lá um áudio se apresentando do jeito que as dicas estiverem falando, tá? No material que eu vou liberar para vocês hoje, vão ter muito mais dicas, tá? Vão ter muito mais dicas de como formar essas frasezinhas aí para se apresentar, beleza? Então, como a gente não vai ter tempo aqui de vocês tentarem ao vivo, eu quero que vocês mandem os áudios, tá? Vamos lá.
Aqui eu gostaria de falar um pouco mais sobre o curso também. Tem alguns esclarecimentos que têm que ser feitos antes de tudo. Então, vamos lá, vou ler para vocês. Nosso curso tem como objetivo preparar o aluno para a entrevista, mostrando possíveis perguntas e as melhores formas de responder às mesmas, bem como nutrir o vocabulário para gerar uma resposta coesa e clara de forma objetiva. Estamos aqui para guiar o aluno para que consiga tirar o máximo de proveito da entrevista, portanto, não encorajamos respostas decoradas e nem roteiros. Vou pegar nesse ponto de novo. Muita gente pega, tem acontecido muito, Vivi, eu até tinha de te falar sobre. Muita gente pega os exemplos da apostila e começa a usar eles na entrevista. Aí vai ter 20 pessoas, 30 pessoas falando, dando a mesma resposta para a mesma pergunta. Não é para fazer isso, pessoal, tá? Não é para fazer isso. Os exemplos estão aqui só para inspirar vocês, tá? O objetivo das possíveis perguntas e sugestões de resposta é somente preparar o aluno para que responda de forma natural as perguntas contidas aqui e ou quaisquer outras que venham a ser feitas durante a entrevista. Porque, gente, a gente pode colocar 200 perguntas aqui, a gente não vai conseguir colocar todas as perguntas que podem aparecer na entrevista e nem conseguir colocar todas as formas que essas perguntas podem aparecer. Porque, por exemplo, para eu te pedir a sua experiência de emprego, tem infinitas formas de eu te perguntar isso, tá? Então, por isso que vocês não podem excluir o estudo do inglês, tá? O estudo do inglês é crucial para que vocês consigam aqui um sucesso nessa entrevista, tá? É, Para tal objetivo ser alcançado, recomendamos que o aluno faça uso de todo o material disponibilizado pela escola, bem como a participação ativa das aulas teóricas e práticas. Nessa parte aqui, pessoal, do que eu tô falando, eu não gosto, é horrível quando eu vou dar uma aula e tá todo mundo caladinho, tá? É, Se eu falar assim, galera, vamos lá, vejo vocês tentarem, aí fica todo mundo quieto. Isso não é bom, a aula fica maçante e também vocês não evoluem. Ah, professor, eu não falo bem o inglês, fulano de tal tá falando inglês muito bem, eu fico com vergonha de falar perto dele. Gente, a gente tem que passar por cima disso aí, tá? A pessoa que já sabe que tem um inglês um pouco melhor, é porque ela já está nessa caminhada há mais tempo. Então você não pode se comparar também, é injusto com você se comparar com quem já está há mais tempo estudando. Mas eu vou conseguir aprender ficando quietinho, só assistindo a aula? Não, tem que ter participação ativa, tá? Eu quero participação ativa de Isso todo. mesmo. Por isso que Falou desde já eu tudo, já viu, falo para Titi? mandar os áudios. Gente, isso aí a gente tem que ter essa clareza de entender isso mesmo. Que quem já está mais tempo nessa jornada do inglês vai falar mais e tá tudo bem. Essa pessoa ela não precisa apagar a luz dela para ser, né, assim, ser seu amigo ali, e não te causar constrangimento. Para com isso. E você não precisa ficar constrangido porque o seu nível de inglês não está igual do Joãozinho que fala mais. Está tudo bem. Você escutando o Joãozinho que fala mais, você vai ter a oportunidade de aprender e se expor mesmo. Põe lá o áudio, porque aqui, gente, nós somos a grande família mesmo. E vocês, por favor, quando vocês chegarem lá no Canadá, vocês façam favor de me pagar um café, que eu quero ir na casa de cada um de vocês, conversar para ver como é que tá as coisas, como é que foi a jornada até chegar lá. Eu já tô, ó, tem um caderninho aqui que eu já anotei o endereço de cada um aluno meu que está lá no Canadá. Estou doida para ir lá ver como é que eles estão. Mas sempre que a gente conversa, todos eles falam, ah, Titi, é muito bom, estou gostando demais dessa experiência. E se fosse o contrário, nós não estaríamos aqui, incentivando vocês a aprenderem o inglês que vai destravar essa porta. O inglês, gente, ele é a chave que abre essa porta. Então, a gente quer, com esse espírito aqui de grande família, é um ajudar o outro mesmo, é um incentivar o outro, e tá tudo bem. Ah, Titi, mas eu falo gaguejando. Então, vamos falar mais mesmo? Porque quanto mais você gaguejar, aí, ó, até eu gaguejo. Quanto mais você gaguejar e for falando, ou mais você vai ficando experiente e vai gaguejando menos. Quanto mais você se retrai, ai, só vou falar no dia da entrevista. Não vai falar. Não vai falar, porque aí você não está preparado.
Mas quando você se prepara, aí sim, ó. Aí você vai chegar lá, você vai detonar, entendeu? Arrasar. Pois é, um questionamento que eu sempre faço pro pessoal é o seguinte: onde vocês preferem errar, aqui ou na entrevista? Porque se você errar aqui, eu vou te ajudar, eu vou corrigir, eu vou dizer o que você pode fazer para melhorar. Na entrevista, você vai errar, não tem ajuda, não tem isso. Na entrevista já é o momento definitivo, é o lugar de não errar. Aqui é o lugar de errar. Então, quando você fica com vergonha de participar da aula, eu não vou saber qual a sua dúvida, eu não vou saber onde você pode melhorar. Como que eu vou te ajudar? Não tem jeito. Então, assim, por isso que eu sempre incentivo o pessoal, a participação ativa é muito importante. Professor, não sei nada de inglês. Tenta, tenta. Que ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair. Então, Ah, a isso parte mais importante é essa. E aqui a gente trouxe aí, né, para finalizar a apresentação, algumas respostas, alguns feedbacks sobre o curso, né? Ó, obrigado por nos dar a oportunidade de aprendermos mais, aprendemos muito agora e seguir adiante e manter nossos sonhos vivos. Se cuide, I will see you in the world wide. Valeu, pessoal, pelo convívio. Esse treinamento foi muito gratificante, tendo como aprendizado quanto pela troca de conhecimento dos outros integrantes que têm o mesmo objetivo. Então, esse comentário aqui ele é muito bom, porque ele está falando justamente de alguns outros integrantes que já estão no processo há mais tempo. Essas pessoas acabam te ajudando também. Então, não é para você ficar com vergonha dessas pessoas, tá? Por quê? Porque, igual está dito aqui, as pessoas que já estão há mais tempo, elas também podem eventualmente te ajudar. Então é bom, é uma experiência boa, tá? Aqui foi um elogio para mim, obrigadão, professor Cadu, muito obrigado pela atenção e didática. Meu conhecimento de inglês para a entrevista com certeza está muito melhor, muito obrigado. E esse aqui já foi em inglês, ó, do Evandro. O Evandro é o aluno que eu mencionei aqui, pessoal, vai para o Canadá esse ano. Esse mês agora, tá, Vivi? Que tá indo. Já tá até com a carteira de motorista canadense. Não, estão em vários lá recebendo o, em vários recebendo como que fala? O visto de trabalho, postando no grupo, é muito legal, gente, porque quando vocês vão passando pelas etapas, vocês vão sendo direcionados a outros grupos de pessoas que já estão com o processo mais à frente, né? Então aí a gente já vai ficando mais próximo de vocês e acompanhando aí como é que vai se dando. E outra, gente, se vocês ainda têm dúvida, entrem no site, depois eu vou postar o site da PI Brasil, tem vários depoimentos. Tem vários depoimentos. É claro que nem todo mundo que vai grava um vídeo, porque tem gente que não gosta, é mais reservado, não quer se expor, mas tem alguns que gravam, que incentivam os outros, mas vocês podem saber, já foram mais de 200 pessoas. Esse ano passado foi um recorde, foram muitas pessoas que foram pela PI Brasil. Então, só que o que a gente sempre pede é o quê, gente? Bater na tecla do inglês, hein? Vamos estudar inglês, vamos ficar preparado, porque a oportunidade, ela é a junção de duas coisinhas: preparo mais sorte. Se você tiver apenas uma delas, você não tem a oportunidade. Então, você pode estar preparado, mas se você tiver sorte, você não tem oportunidade. Agora, você pode ter sorte e não estar preparado, também não vai ter oportunidade. Então, o que que você domina? Que você pode fazer? No mínimo, se preparar. Isso você domina, a sorte você não domina. Então, vamos trabalhar naquilo que a gente consegue ter o foco, né? Que é o preparatório, tanto de entrevista quanto de inglês. E depois, ó, o curso do IELTS está finalizando agora, semana que vem. Então, no final do mês, a gente lança o próximo, né? Que é com as pessoas que passaram lá na entrevista, pegar firme e fazer o IELTS. Pode passar aí, teacher. Ok. Estamos finalizando, viu, gente? Vamos lá então, pessoal. Agora a gente vai mostrar o vídeo, né, que foi feito com um dos nossos alunos aí que foi aprovado. Inclusive, ele já está no Canadá, né? Ele foi um dos que obtiveram aí bastante sucesso na entrevista.
Friends, estamos chegando aqui no final das entrevistas em Ipatinga e eu trouxe um friend aqui para falar com vocês, que ele acabou de sair da entrevista. Hello guys, how are you? Gênesis, conte pra gente como foi sua experiência. Olha, Vivi, a experiência foi surpreendente. Tudo aquilo que o curso da Vivi Way com o Tite Cadu nos passou lá sobre as possíveis questions, foi o que caiu. Tranquilizou demais, deu aquela paz, aquela calma, porque você já vinha catequizando aquilo ali, porque vale muito a pena o curso do Vivi. Não estou falando que é todo lado dela, porque realmente me ajudou muito, e se eu conseguir ter um bom resultado hoje, graças a Deus e ao curso da Vivi Way. E o Rafael já falou que você arrasou. Ele falou que dos motoristas não teve ninguém melhor do que ele. Graças a Deus. A Deus, com certeza, primeiríssimo. Eu até repeti aqui, viu, gente? Mas é graças a ele, Amém. Graças ao seu esforço, graças à sua esposa que está gravando esse vídeo, que veio te apoiar, Obrigado. viu, gente? A família, ela é o alicerce, Com certeza. tá? Então, assim como Gênesis, acredite, gente, estou toda arrepiada. Acredite em vocês, que vocês vão ter a oportunidade de vocês. E aí eu espero para a gente fazer um grande churrasco da grande família em Canadá. E começar o curso do IELTS com você amanhã. Show de bola, gente! Tamo Demorou! Então, ó, bye bye, see ya! Ô, gente, foi o ano passado. Gênesis já tá no Canadá, gente. Você acha que quando a gente gravou esse vídeo, a gente tinha acabado de sair da entrevista? Aí o que que aconteceu? Ele estava falando tão bem. Eu falei assim: ah, não, Gênesis, não posso perder essa oportunidade, que eu fico sem graça, né, gente? Posso perder essa oportunidade? Grava um vídeo aqui para mim, pelo amor de Deus. Aí a gente gravou aquele vídeo, mas foi muito legal, viu? É muito gratificante, gente. Esse trabalho, para mim, ele é muito gratificante, porque participar e ser aquela sementinha assim que pode te ajudar em algum ponto desse processo é algo que me deixa extremamente satisfeito e feliz, sabe? Comigo, com Deus, eu faço, não, Deus. Só de estar aqui e saber que a gente pode contribuir um pouquinho para a vitória daquela pessoa, isso para mim é tão engrandecedor para a minha história de vida, que assim, eu fico falando assim, Rafael, pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui com vocês para sempre, porque eu quero participar, gente. Não é por outros motivos, o motivo maior que me prende a esse processo, é porque é muito trabalho, viu? Pelo amor de Deus. Mas o motivo que me prende aqui é essa satisfação e alegria de saber que eu sei, que a Titia Cadu sabe, a gente tem um conhecimento que faz toda a diferença para vocês chegarem lá. Então é isso que me move. E antes da gente só finalizar aqui, eu vou responder uma pergunta do chat, que ela é interessante. Me perguntaram do ECA, né? Ô, gente, o ECA, você é um certificado ali. Não sei, é como se fosse o seu segundo grau, vamos supor assim, a sua graduação validada no Canadá. Normalmente o pessoal faz muito do segundo grau, sabe? Nessa parte, gente, inclusive, pensando todos os benefícios aí para vocês, eu fiz uma parceria com uma empresa de São Paulo que chama World Translation. Eu vou colocar lá no grupo de aula experimental e no nosso grupo oficial, viu, gente? Então, assim, as vagas estão acabando, porque senão o certificador não consegue controlar o número de pessoas ali. E aí, eles dão 10% de desconto para vocês que apresentam o nosso cupom, que chama ViviWay10. Quando você solicita o orçamento, você já fala, eu tenho cupom. Por que que eu estou falando isso? Só porque, para eles não fazerem o trabalho duas vezes. Quando você abre um chamado, eles têm que preencher um monte de coisa lá e dar o orçamento para você. Aí, quando só no final, depois que você fala que você tem um cupom, eles têm que refazer esse serviço todo. Então, quando vocês chegarem nele, vocês já falam, eu tenho um cupom VivaWay 10, já me dá 10% de desconto aí. Por quê? Aí vai facilitar o trabalho deles e você já vai receber o seu orçamento com o desconto oferecido por eles. Outra coisa, gente, só para vocês terem noção. Um rapaz me falou que pegou duas laudas seriam 2 páginas de tradução, tá? Eles contam por palavra, por isso que não tem um preço fixo. 2 laudas de tradução, ele pagou 260 aí para tirar o ECA.
do segundo grau, né? Um outro, 240. E o rapaz que fez com a nossa empresa, com a empresa que a gente indica, pagou 165. Então, assim, olha para você ver uma diferença de quase R$ 100. E quando você chegar no final do processo, você vai ter que traduzir muita coisa. Então, pensa o tanto que você vai economizar você usando o nosso cupom lá na World Translation. Eu vou passar o contato, gente, porque não é a World Translation é uma empresa grande. Então, assim, eu fechei a parceria com um vendedor determinado. Então, tem que ser no WhatsApp que a gente passar para vocês, tá? E quem está passando, me manda a foto, fala, não, a Titi ficou top demais. Então, é isso aí. Isso é um benefício para vocês, porque eu sei que vocês precisam dessa tradução e eu já estava ficando incomodada de, tipo assim, pelo amor de Deus, será que eu não consigo alguma coisa diferenciada para os meus candidatos? Independente se estudo conosco ou não, você pode usar o cupom que vai valer os seus 10%, tá bom, gente? É, você precisa do ECA e do IELTS, mas para fazer entrevista, gente, não é obrigado ter esses dois, mas para que seu processo ande, é obrigado os dois, e quem investe nisso é você. E se você já chegar na entrevista com esses dois, ótimo, sua resposta já sai. Agora, não na hora, né, gente? Mas se você não tiver, fizer a entrevista e depois levar o seu Excel IELTS, aí você vai passar de novo pela entrevista, entendeu? É a primeira entrevista. São 3 etapas. A entrevista com os especialistas de RH, ali eles vão ver o perfil, vão ver se você é uma pessoa que fica bastante tempo numa empresa, se você realmente está interessado. Então, ali, através ali dos seus exemplos e tal, ele vai ver como é que você se relaciona com o colega, como é que é você numa situação difícil, tipo assim, como é que você faz para se sair bem numa situação difícil? Gente, eles estão sempre, essa é uma dica de ouro, tá? Quem sai, ó, perdeu essa dica. Olha só, eles têm interesse é uma empresa gigante, certo? Faz 1 milhão de coisas, certo? Então, tudo tem que ser padronizado. Então, eles querem ter a certeza na entrevista se você consegue seguir ordem, se você consegue não sair fazendo o que dá na sua cabeça. Se você se está com dificuldade, se você reporta para o seu superior antes de tomar uma atitude. Então, isso é importantíssimo, tá, Tetia Cadu? Você fizer isso bem no curso aí com os nossos alunos. É você demonstrar para ele que você é bom o suficiente para arrumar alternativas, mas que você sempre passa pelo crivo do seu supervisor para ver se você pode fazer ou não. Porque como é uma empresa grande, é tudo padronizado, então eles não querem a pessoa assim, ah, me deu ideia disso, eu vou pegar e vou fazer, porque senão eles vão ter muito problemas. Então eles querem aqui, ó, seguir ordem, seguir o processo, não saiu do processo para não ter acidente, não ter atraso, tipo de problema, entendeu? Para não ter que arrumar bagunça depois. Então, eles gostam de estar tudo certinho. Se você conseguir demonstrar que você gosta de também seguir tudo certinho, você já soma ponto aí para você, entendeu? Aí, só terminando aqui, ó. Só passou por eles, você vai para a segunda etapa, que é o psicotécnico. É como se fosse eles vão te mandar um e-mail como se fosse um teste psicológico. A terceira e última etapa, gente, quando você chegar nela, você já está 90% aprovado. Aí você vai conversar com um técnico da sua área. Então, ele vai te fazer perguntas mais técnicas sobre o seu dia a dia de trabalho. Então, a importância de você saber o nome da ferramenta, nome dos processos, igual o identificador colocou lá na listinha de vocabulário para cada profissão, tá bom? Então é isso, né, gente? Eu agradeço demais. Testificado também vai falar suas últimas palavras aqui. Agradeço muito a presença de vocês aqui, porque é por vocês que nós estamos aqui numa segunda-feira, 9h15 da noite. Que se não fosse por vocês, eu já estava lá na minha casa, tá? Então, é por vocês. Então, eu agradeço demais vocês estarem aqui conosco, fazendo, né, o nosso trabalho ter resultado. Porque o nosso trabalho sem vocês não tem sentido. Então, eu agradeço demais. Teacher Cadu, para as últimas palavras. Bom, pessoal, primeiramente agradecer a todos aí pela atenção, tá?
E também já deixar uma palavra mais de incentivo também, porque para quem sonha, né, com uma carreira melhor, um local de trabalho melhor, viver fora, né? É um sonho para muitas pessoas. Eu acredito que quem está aqui é porque tem esse sonho, né? Então, assim, eu gostaria de deixar esse incentivo para vocês, pessoal, porque é uma coisa, um investimento a longo prazo e tudo depende do nosso próprio esforço para a gente conseguir o sim ou não. Então, eu espero ver todos vocês aí no curso, tá? Espero ver todos vocês. Eu sempre gosto muito de estar próximo dos alunos e também, né, deixar essa palavra para vocês sempre se manterem focados, porque não é sempre que a gente consegue as coisas de primeira, né? Então, já tem esse incentivo, porque algumas pessoas, não fui chamado para entrevista, então eu vou sair do curso. Mas às vezes você não foi chamado para entrevista, você continua o curso, daqui 2 meses te chamam para entrevista. Aí você vai voltar, você já pode ter feito o curso antes. Então, assim, eu quero deixar na mente de vocês o seguinte: é um investimento a longo prazo, nem sempre vai acontecer de forma rápida, tá? Mas tudo o que vale a pena, a gente tem que ter paciência para conseguir, tá? Então, antes de mais nada, né, eu queria deixar isso aí, essa palavra para vocês. E obrigado pela atenção e espero ver vocês também aí no nosso curso. Isso Right? aí, gente. Vou mandar para vocês lá no grupo, né? Que todo mundo chegou aqui pelo grupo. Os valores certinho, tá? A gente não é vendedor, tá, gente? Então, assim, eu não consigo convencer ninguém. A gente sabe falar do que a gente faz e do carinho que a gente tem para fazer o que a gente faz. Estando aí com a gente, vocês podem ter certeza que nós vamos estar aqui vibrando por vocês e cuidando de vocês. Vou deixar lá o valor para vocês, porque amanhã já é a primeira aula oficial, né, Teacher Cadu? Sim. E essa aula oficial participa agora quem fizer a inscrição no grupo lá conosco. Olha só, gente, eu fiz uma promoção, porque o pessoal está gostando demais, sabe, teacher? Que quem se inscrevesse até no sábado tinha acesso à nossa plataforma de estudo. Para ter um pouquinho assim do gostinho de como é ser nosso aluno no curso do inglês geral. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar lá agora a mensagem com o meu Pix de novo, com o valor de novo. Quem fizer o pagamento hoje, para estar pronto para a aula oficial de amanhã, eu vou liberar, mas a partir dos próximos dias eu já não vou liberar muito, porque senão a gente paga muito caro na plataforma. Aí já não consigo liberar para vocês. Eu ainda tenho alguns logins, teacher, que já está dentro do nosso pacote, por isso que eu estou liberando. Mas se passa do nosso pacote, é muito alto o login, aí eu já não consigo fazer essa promoção para vocês. Então, quem fizer o depósito hoje, lá no meu Pix, por gentileza, ou até no máximo amanhã, eu vou liberar o login da plataforma para que vocês intensifiquem ainda mais o estudo de vocês. Mas, igual eu falei, vai ser para quem fizer no máximo hoje ou amanhã cedinho, porque aí eu já estou chegando, sabe, no meu limite já de logins que eu tenho, já que a gente já tá. Aí depois disso já fica alto e não compensa para nós, infelizmente. Se eu pudesse, eu dar para todo mundo. Mas, enfim, tem muita gente usando e muita gente adorando. Então, é por isso que eu quero que você intensifique seu projeto e que você seja feliz aí com os ensinamentos que a gente vai passar para vocês. Ó, um beijo enorme, excelente noite, parabéns. Se você está aqui 9h19 da noite, numa segunda-feira, é porque você quer o seu progresso e nós também. Então, a gente, bye, bye, fiquem com Deus. Vamos tirar nossa foto? Titi, ó, já estou aqui posicionada. Quem não quiser pode ficar fechada a câmera, mas não sai não. Agora, quem quiser, faz um V aí, bem bonitão, que eu vou tirar a nossa fotinha oficial. E, ó, que lindo que tá nosso quadro. One, two, three. Ah, maravilha, gente. Thank you very much. Have a nice night. See you. Bye E bye. pessoal, Bye, teacher Cadu. Very não much. esqueçam de mandar os áudios no grupo, hein, galera. See you, bye bye. Tá, vamos começar com os áudios. Bye bye, gente. See you. Thank you very much. Have a nice night.